Pessoal, então aqui vai ser o vídeo para corrigir essa APC de maio. Maio não, na verdade é de junho. Deixa eu arrumar aqui. Era da primeira quinzena. Então essa atividade complementar, ela trabalhava com a questão de construção de triângulo. E por que é importante você construir usando triângulos ao invés de outros polígonos. E também a questão de área, que vai estar lá no final. Que vai estar lá no finalzinho. E medidas de superfície, medidas de comprimento. Então, começando daqui, as 3 primeiras atividades eram para assistir vídeo. Então, isso aqui, só assistir o vídeo e relatar fórmulas, né? O mais importante é essa daqui, que você tem que colocar as fórmulas de área, que você vai usar lá no final dos exercícios, tá bom? O exercício, vamos começar do 4 então. Ele fala assim: 3 porquinhos, o Guinho, Léo, Luizinho construíram suas casas. O Guinho fez sua casa com telhado retangular, que é aqui. Léo fez o telhado com formato de pentágono. Pentágono é porque tem 5 lados. E Luizinho fez a casa com formato de triângulo. Aí ele pergunta assim: qual dos telhados seria o mais resistente a uma ventania? Sopro do lobo. Justifique sua resposta. Então, para justificar essa resposta, tem 2 formas. A primeira é a seguinte: vocês já viram construção em que o telhado tem esse formato aqui? Telhado com telha, não é com laje. Aqui telha, telha, aqui telha, nunca vi. Em forma de pentágono, menos ainda. As construções que nós temos aqui, que nós vemos telhado com telha, né? Telhado é o que tem telha. Quando você faz com tijolo é laje. São construções desse tipo, ó, por 2 motivos. Primeiro, porque você gastaria menos material aqui, ó. Comparando o que você vai gastar aqui, você gastaria telha aqui, aqui e aqui. Aqui você vai gastar aqui, aqui, aqui e aqui. Quando no triângulo você vai gastar material só nessas 2 partes, telha, né? O restante é madeiramento. Outra justificativa é a questão da resistência mesmo. Se você faz em forma de triângulo, esse ponto aqui, ele vai dividir qualquer tipo de tensão. Por exemplo, se vier uma ventania desse lado, a força vai ser distribuída aqui. E se for desse lado também. Em contrapartida, se vier uma ventania nesse pentágono aqui, ele não tem ponto de distribuição da força. Ela vai ser transmitida para todas as partes do telhado. E mesma coisa aqui. Então, por isso que se constrói as casas com esse formato de telhado. Com essa viga aqui para sustentar as outras 2 telhas. Aí ele vai lá para a atividade 5. Construa usando palitos de dente ou de churrasco os polígonos a seguir, que vai estar lá do outro lado. E ele fala para colar isso em uma folha de sulfite. Então é para você construir triângulo com folha de... com palitinho de churrasco, pode ser palito de fósforo. Quadrado, ou um outro triângulo, que aqui é o triângulo equilátero, pentágono, hexágono e trapézio. Você só vai construir e colar uma folha de sulfite. Então esse aqui era só isso. 6. Em relação ao exercício anterior, que são essas figuras aqui, qual desses polígonos você acha que poderia deformar caso você apertasse os seus vértices opostos? Registre sua hipótese no caderno. Tente agora apertar os vértices e verifique se sua ideia inicial era verdadeira. Isso ocorreu com todos os polígonos? Houve algum polígono que me deformou? Então, para isso, é importante você construir as figuras. Isso é uma atividade experimental. Se o professor vem aqui falar qual é o polígono que não se deforma, não tem finalidade de atividade, porque vocês têm que colocar a mão na massa, você tem que apertar, você tem que ver qual é o tipo de polígono que vai se deformar. A resposta é que os polígonos que não vão se deformar são esses, ó. Justamente pela distribuição da força que vai ser feita pelos vértices. Se você apertar aqui, a força vai vir caminhando por aqui e vai ser distribuída para cá, ó. Em contrapartida, nos outros polígonos não. Se você aperta aqui, a força é transmitida para todos os vértices, por isso que quebra, certo? Transmite para o polígono inteiro, na verdade. Então aqui tem que fazer a experiência. Se não fizer a experiência, não adianta nada. 7 também é uma atividade de experiência. Quando você olha para o telhado das casas, que figura geométrica que você percebe? Então, de novo, telhado é onde tem telha. O telhado sempre vai ter formato triangular, certo? Pode ser assim, ou pode ser telhado assim, ó.
mas de qualquer jeito ele vai ser triangular. Aí ele fala assim, descreva os telhados das casas de seu bairro. Então você vai olhar no seu bairro, no seu vizinho, e dizer qual é o formato do telhado das casas, certo? Às vezes pode ter um triângulo mais baixinho, certo? Aí isso vai implicar em outras coisas, que é a questão de calor, da casa ser arejada ou não, certo? Então tudo isso tem influência. Outras construções que você pode observar a ocorrência dessa figura. Tem pontos que vai estar lá na frente, que eu vou até mostrar aqui já para vocês, para adiantar um pouquinho. Que ela tem essa estrutura triangular, ó, aqui. Justamente para distribuir tensão e para distribuir as forças, certo? Outra coisa aqui, vamos pro... Então esse aqui, de novo, olha na vizinhança e diz qual que é o formato das casas vizinhas. B. Todos os telhados possuem a mesma estrutura de madeira? Provável que não, mas você tem que olhar para poder responder. Existem outras construções nas quais vocês acreditam que os triângulos sejam importantes para defini-las? Um exemplo são as pirâmides, certo? Mas aqui é uma resposta pessoal. Pode pesquisar na internet também para achar ela. Como vocês justificariam para um colega o fato do triângulo ser o único polígono que apresenta rigidez? Então é uma explicação sua. As explicações físicas são que o triângulo ele propicia a distribuição de força de forma mais eficaz, certo? E ela não danifica a estrutura que é submetida a essa força. Agora isso daqui é um probleminha de engenharia. Agora é com você. O engenheiro Tremendão está trabalhando no projeto de construção de uma ponte sobre o rio. Aqui ninguém passa. Para isso, ele fez um esboço de 3 tipos de arquiteturas metálicas para colocar nessa ponte. Aí ele fala assim, qual dessas construções seria mais resistente para distribuir o peso? Justifique a sua resposta utilizando algum argumento geométrico. Então aqui você vai ter uma estrutura que vai ter aqui, ela é mais curtinha, não é? Só que ela só vai ter 3 triângulos para a distribuição de força. Aqui seriam 4 e aqui seriam 5. Então, pensando em qualquer tipo de veículo, se fosse um veículo pequeno, essa daqui poderia suportar. Mas pensando que pode passar carreta, a ponte tem que ser maior para poder passar uma carreta, né? E distribuir o peso. E nesse sentido, qual seria a estrutura mais adequada pensando nos veículos de porte pesado? Seria essa, porque ela vai ter uma distribuição de peso melhor. Ela vai ter 5 triângulos para estar distribuindo o peso do veículo, certo? Agora as outras atividades. 9. Qual das unidades de medida é usada para medir a massa de um pedaço de carne? Quando você vai no mercado comprar carne, você pede em metro, quilograma, quilômetro ou litro? Você pede em quilograma, certo? Metro é para medir o tamanho, a altura, o comprimento. Quilômetro é quando você vai viajar, que você mede distâncias que são muito grandes. E litro é a medida de capacidade, certo? Então a resposta da 9 é B. 10. Ana Clara vai ao mercado comprar leite para sua mãe. A embalagem que ela vai comprar terá seu líquido medido em... Então quando você olha para a embalagem do leite, o líquido está medido em quilômetro por hora, centímetro, grama ou litro. Você pode pegar uma embalagem qualquer aí na sua casa de leite. Pode ser leite de saquinho, leite de caixinha. Ou se você compra leite do leiteiro, vai ser a mesma resposta. Quando você compra o leite, que é líquido, ele está medido em litro, certo? Aí vamos para o número 11, nesse mesmo sentido. Qual a unidade de medida mais adequada para medir a altura de uma pessoa? É o metro e o quilômetro? Vocês já ouviram falar da altura de uma pessoa dada em quilômetro? Isso aqui não existe porque o quilômetro ele é usado para medidas maiores, certo? A altura é dada em metro e centímetro? Ok. A altura é dada em quilo em grama? Não, o que é dado em quilo e grama é o peso, é a massa da pessoa, então não é essa. A altura é dada em hectare? Também não é, porque hectare é medida de superfície, é de área. Então a resposta aqui é a letra B. 12. Observe a forma geométrica de cor cinza desenhada na malha quadriculada abaixo. Já na outra página. Então aqui. Qual é a medida da área dessa forma geométrica em metro quadrado? Então, deixa eu colocar aqui. Ele pergunta qual é a medida da área dessa figura cinza. Para facilitar, vamos contar as partes inteiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no mínimo 8 a resposta, certo? Porque cada quadradinho aqui é 1 por 1.
Aí tem um porém. Essa parte aqui, se você recortar ela, você pode colar ela aqui em cima, ó, porque ela tem o mesmo tamanho de comprimento. Então, você teria esses 8 quadradinhos mais 4 quadradinhos aqui do lado. Porque esse aqui vai dar justamente a metade. Ou você ainda pode contar assim, 8, 9, 10. Aí você vai juntar essas duas metades, dá quanto? 10, já tinha dado 10. Duas metades dá 1. Essas duas metades dá mais 1. Então você teria quanto? 12 metros quadrados. Se você pega essa parte e cola ela ali, essa parte cinza, e cola ela aqui em cima, então vai ficar os 8 que você já tinha contado, 9, 10, 11, 12. Daria 12 metros quadrados de área. Então a letra B. 13. O piso de entrada de um prédio está sendo reformado. Serão feitas 2 jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura. Deixa eu ver o que ele fala. E o piso restante será revestido em cerâmica. Aí ele fala assim, qual que é a área do piso que será revestida em cerâmica? Então é fácil isso daqui, ó. Você vai pegar essa parte que começa, você pode fazer o esquema da colagem. Ó. É uma metade, que ela vai ser 1 metro de base, 3 metros de altura. Essa outra metade você pode colar aqui, ó, embaixo, como se fosse um recorte. Cola aqui. Então você vai ter um retângulo que tem base 1 e altura 3. Quando você tem um retângulo, qual que é a fórmula que você usa para calcular a área dele? Você poderia contar os quadradinhos. Ó. Considera que aqui é 1 por 3, né? Você teria 3 quadradinhos. Mas pensando na fórmula, a área do retângulo ela é a base vezes a altura da figura. Para esse caso aqui, a base vai ser essa parte de baixo. Se você comparar, ela vai ter medida 1. Vezes a altura, que é medida 3. Então a área seria 1 vezes 3, que é exatamente 3. Ó. Seria essa a resposta, certo? Só para a gente... Isso aqui anotem no caderno essa fórmula. Quando você falar do trapézio, a fórmula que calcula a área do trapézio é essa daqui. Base maior mais base menor, que é escrito em minúsculo, vezes a altura, tudo isso dividido por 2, certo? Aqui eu contei os quadradinhos, mas poderia ter sido feito assim, ó. O que é a base maior? Essa parte aqui de baixo toda. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A base menor é a de cima, essa parte aqui, ó. Então essa é a maior, essa é a menor. Mas a parte de cima aqui, ela tem quanto, ó, de comprimento? É 4. Vezes a altura. Qual que é a altura desse trapézio? Ó? Vai ser 1, 2. Tudo isso dividido por 2. Então vai ficar 8 mais 4, 12. Vezes 2, dividido por 2. Para ficar mais rápido aqui pra gente, ó. Eita, ficou encoberto. Vou explicar de novo então. Essa daqui é a fórmula que calcula a área de figuras como o trapézio. Você pode resolver o exercício como eu tinha explicado anteriormente, só contando os quadradinhos, que tá muito very good, parabéns. Mas pode fazer pela fórmula. A fórmula que calcula a área do trapézio vocês já estudaram no 6º ano. É a base maior da figura, que é essa parte aqui de baixo, que ela é maior, mais a base menor, que é essa parte de cima, vezes a altura da figura dividido por 2. Qual que é a altura da figura? Essa parte aqui é como se fosse a altura de uma pessoa. Essa parte aqui seria 2, por isso que eu coloquei o 2 aqui. Então essa quantia vai ser assim, 8 mais 4, 12, vezes 2 dividido por 2. Do jeito que está escrito aqui, eu posso cortar esse 2 porque é o mesmo número em cima e embaixo. E quando eu tenho a divisão de dois números iguais, essa divisão dá 1. Então ficaria assim, ó, 12 vezes 1, 12. Deu 12 da mesma fórmula. Então copiem no caderno de vocês essa fórmula aqui, que é a área do trapézio, e aqui a área do retângulo. Exercício 14. Veja o desenho abaixo, que representa a planta baixa da construção que Francisco vai fazer. Nesse desenho, cada quadradinho, que é isso aqui, corresponde a 10 metros quadrados. Então é como se fosse 10 aqui, 10 aqui, e assim sucessivamente. Qual é a área total que vai ser ocupada pela construção? Então tem
tem que considerar a casa, a piscina e a garagem da casa. Casa, garagem e a piscina. Então ele quer saber qual vai ser a área ocupada. E ele fala aqui, ó, no desenho, cada quadradinho, que é isso aqui, vale 10. Então você pode contar assim, ó. Conta todos os quadradinhos e multiplica por 10 no final, porque é como se fosse 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, o tanto de vezes que tiver dentro dos quadradinhos. Então vamos contar, ó. Aqui no quadrado 1, que é essa parte aqui, ó. 10 com 10, então vamos contar 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então eu tenho 31 quadradinhos, cada um mede 10. Qual vai ser a área total então? Como eu falei para vocês, é como se fosse 10 mais 10, 31 vezes. Ou seja, isso é 31 vezes 10. 31 vezes 10 é só você multiplicar. Vai dar aqui, ó. 31 vezes 10. Abaixo esse 0. 1 vezes 1. 1 vezes 3, 3. Então vai me dar 310 metros quadrados. Ó. 14, então vai ser a letra C. Ok? Número 15. Um depósito de um líquido danificou e ocorreu um vazamento de cerca de 100 litros por hora. Quantos metros cúbicos do litro foi desperdiçado em 24 horas? Então, isso aqui é muito importante. Ó. Existe uma relação que é assim, você tem um cubo de 1 metro. As arestas dele medem 1 metro. Ele não é grande, ele é pequenininho, certo? Esse cubo ele vai ter 1 metro cúbico de volume, porque assim, é 1 metro na base, 1 metro na altura e 1 metro de profundidade. A profundidade que fala é para cá, para trás, certo? Mas o correto seria a profundidade disso aqui. Então a gente pode falar que é comprimento, altura e largura aqui. Então ele tem 1 metro cúbico de capacidade. Você pode colocar aqui dentro 1 metro cúbico, pode ser de areia, pode ser 1 metro cúbico de palha, de pó de serra, mas é 1 metro cúbico a capacidade dele. Fazendo experiências, cientistas concluíram que aqui dentro cabe 1 metro cúbico ou 1000 litros, que é a mesma coisa. É uma equivalência, é uma igualdade. Então, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Isso é importante, então vocês vão anotar aí no caderno de vocês. Aí tá, voltando aqui. O depósito, ele fala que vai vazar 100 litros por hora. Você considera que foram 24 horas de vazamento. Então, para saber quanto que vazou, é só fazer o 100, vou até mudar a ordem, vezes o 24. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu posso abaixar esses dois zeros. É 100 litros para cada hora, então seria 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100, 24 vezes. Por isso que é 24 vezes 100 ou 100 vezes 24. Nesse caso, eu vou abaixar o zero. Abaixei aqui. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 2 é 2. Então aqui vazou 2.400 litros de água. Isso vai ser a mesma coisa que quantos metros cúbicos? Sem fazer divisão é fácil de saber. Por quê? 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Aqui tem o valor de 2.400. 2.400 é um número que está entre 2.000 e 3.000. Ou seja, ele vai entrar entre 2 litros... Desculpa. Entre 2 metros cúbicos, porque a cada 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. E 3 metros cúbicos. Qual é a resposta que vai estar entre 2 metros cúbicos e 3 metros cúbicos? Essa daqui. Um outro jeito de fazer isso é dividir o 2.400 litros por 1000. Porque você vai ter a resposta em metro cúbico. Primeira coisa, eu tenho 2 zeros aqui no 2.400, eu posso cortar esses 2 zeros aqui. Ó. Corto a mesma quantia dos dois lados. Então, vou ter a divisão de 24 por 10. Vou pensar assim, na tabuada do 10. 10 vezes quanto que passa perto do 24? É 10 vezes 2. Que dá 20, abaixei o 4. 4, divide por 10 no método da chave? Não. Eu tenho que colocar o zerinho aqui. Ó. Por isso que vem a vírgula. Beleza.
10 vezes quanto que vai chegar perto do 40? O que dá 40 é o 4. Por isso que vai dar 2,4. Então a primeira justificativa é você fazer uma estimativa, né? 2.400 litros vai estar entre 2.000 litros e 3.000 litros. 2.000 litros, pensando nisso daqui, são 2 metros cúbicos, 3.000 litros é 3 metros cúbicos. Qual é a resposta que está entre 2 metros cúbicos e 3 metros cúbicos? A B. E essa justificativa é fazendo a continha, certo? Estamos acabando. Aqui foi bastante coisa que eu passei para vocês, agora que eu fui ver. 16. Na casa de João há uma piscina com capacidade para 25 metros cúbicos e meio. Qual é a capacidade dessa piscina em litros? Então pensa assim, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Certo? Então eu tenho 25 litros e meio, ou 25 metros e meio. Eu quero transformar isso em litro. Então eu tenho que fazer uma continha bem simples. Lembrando aqui, ó, que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Vai ficar 25 metros cúbicos e meio vezes quanto? Vezes o 1.000, que é o valor de 1 litro só. Vou abaixar esses 3 zeros. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. Quantas casas que eu tenho após a vírgula? Aqui nesse número tem quantos algarismos após a vírgula? É só 1. Então a vírgula vai vir aqui, ó. Então a resposta que eu estou procurando é essa. É 25.500 litros de água. Que é a letra C. Se eu pensasse só aqui, ó, só no número inteiro, isso ia dar quanto? Ó? 1 metro cúbico é 1.000 litros. 25 metros cúbicos seria 25.000 litros. Pensando na parte que não é inteira. Meio metro cúbico seria a metade de 1.000. Metade de 1.500. Então por isso que vai dar os 25 metros cúbicos mais os 500. Então dá 25.500 também fazendo de cabeça, que seria a letra C. E a 17, ele fala assim: Marcelo está brincando com seu jogo de montagem e aí eles construíram os blocos abaixo. Considerando cada cubo como 1 centímetro cúbico, o volume da figura 1 e 2 respectivamente é. Então assim, você vai ter que separar as figuras. Ó. Separar que eu falo é assim, aqui você vai considerar como uma figura e aqui como outra. Olhando só essa parte aqui, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Tem um bloco escondido aqui, é como se fosse separadinho aqui, tá, gente? Ó. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seria 9 bloquinhos. Aqui você vai ter deitado, ó, 1, 2, 3, 4, que está aqui embaixo, mais um de cima, então é 5. E nesse outro, na figura 2, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, que está aqui embaixo, e aqui tem outra fileira que está escondida. Então aqui, só nessa fileira tem 9. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você vai ter um bloco só. Então você vai ter 9 mais 5 mais 1. Que daria 15. Essa figura aqui a gente viu que é 9 mais 5, que é o 14. Então qual que é o volume da figura 1? 14. Da figura 2 é 15. 14 e 15 vai ser qual resposta? Vai ser letra A. Pessoal, então essa quinzena não era uma atividade tão difícil assim, certo? Tinha mais atividade experimental. E eram esses exercícios para serem corrigidos, tá bom? Eu vou estar preparando um vídeo da outra quinzena amanhã, mas eu vou demorar para soltar um pouquinho porque é um vídeo de correção, tá? Então, é isso. Tenham um bom dia.